Bom dia, boa tarde, boa noite. Tantas pessoas nos acompanhando através do sistema de comunicação da Canção Nova, TV, rádio, internet. Onde você está, hein? Será que você já está no carro aí indo para o trabalho? Bom trabalho para você. Um bom dia de trabalho, um bom dia de realizações, que seus projetos hoje deem certo, se Deus quiser, né? A gente começa com essa animação, com esse bom humor e com essa vontade de que realmente nós entregamos tudo nas mãos de Deus e que tudo caminhe direitinho, se Deus quiser, tá bom? Um abraço aí pra criançada também, deve estar tomando café, já foi pra escola, né? 8 horas da manhã a criançada já tá na escola, que bom que o dia começou muito bem, obrigado, né? E que continue assim no restinho dessa semana e que dê certo também o final de semana todo, tá certo? Hoje, quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, dia especial de nós rezarmos, procurarmos. Será que é possível aí você procurar uma capela para você fazer a sua adoração no dia de hoje? Vai lá, reza um pouquinho, se coloque ali aos pés do Senhor. Hoje é um dia especial, um dia privilegiado para que nós possamos fazer a nossa adoração, tá bom? Você está vendo uma carinha diferente hoje aqui apresentando, né? Então, quero mandar um grande abraço pro nosso querido Dunga aqui da comunidade Canção Nova. Olha, gente, sou testemunho ocular. O coitado do rapaz veio aqui totalmente sem voz, né? E veio aqui com toda delicadeza. Olha, gente, o povo de Deus merece o melhor. A minha voz não está muito boa hoje. E aí a Graça falou bem assim: ó, Peter, é o seu dia, garoto, vai, rapaz. Sabe aquele pênalti de final de Copa do Mundo? Vai lá, bate assim aí e faz o gol. É isso aí, aqui na Canção Nova é assim, né? Mas não pode ser o Zico ainda. Justamente. Então, nós viemos, claro, com toda alegria, para Deus o melhor, né? Então, o Dunga, Dungão, fica aí, viu, dá uma descansada. Inclusive, ele pediu para ninguém telefonar para ele hoje, tá bom? Porque senão a ligação vai ser imute, tá bom? Então, não liga não, deixa ele descansando. Logo, logo pega ele. Nós precisamos do Dungão firme e forte aí para poder conduzir esse acampamento PHN aqui nas férias, aqui na Canção Nova, tá certo? E eu não estou sozinho para poder seguir nessa missão de evangelização. Do meu lado esquerdo aqui está um padre muito querido, irmãozaço mesmo. A presença dele, claro, revigora a todos nós e é uma alegria, viu? Padre Roger, seja bem-vindo, padre. Bom dia. Peter, é uma alegria imensa estar aqui ao seu lado, no mesmo time. Isso aí. Pra gente tocar essa bola pra frente. Mas olha, eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para derramar em nossa vida no dia de hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje, sorrindo para a vida, com muito frio. Sim. Tá? É bom lembrar que o frio está intenso aqui, mas você pode ter certeza que Deus hoje tem o seu Espírito para nos aquecer. Deus tem o seu Espírito realmente para nos dar força, porque nós queremos ir adiante. Vai ser um dia muito abençoado para mim, para você, para todos nós no dia de hoje. Aproveitando a presença do Padre Roger aqui, o padre hoje está muito inserido na realidade da TV, né, padre? E nós estamos dando um recado, um aviso, um comunicado que é de suma importância para você que está em casa. Nós estamos desligando o nosso sinal analógico e passando o nosso sinal para o sinal digital, para que a qualidade da nossa TV atinja aí também a sua casa, para que chegue um sinal de qualidade, sem chiado. E é importante dizer isso porque a pessoa vai ter que sintonizar mais uma vez o sinal, né, padre? Justamente. Agora, esse aviso, tem muita gente, nós temos pelo menos de 30% a 40% das pessoas que sintonizam a TV Canção Nova através das parabólicas. Então, esse aviso, de imediato, interessa a quem tem parabólica, tá? Então, você que tem parabólica, a partir do mês de julho, nós vamos sair, como disse aqui o Peter, do sinal analógico, passarmos para o digital. Então, você está vendo nos nossos intervalos, a todo tempo, nós falando desse novo conversor, desse aparelho, não é? De sinal digital que vai ser importante você ter, porque sem ele não vai ser possível você sintonizar a TV Canção Nova. Assim como você não quer perder a Canção Nova também não quer perder você. Mas nós estamos no mundo, né, das inovações tecnológicas, nós temos que correr atrás. Então, nós já estamos prevenindo
instruindo você, preparando você. Atenção, você que está em qualquer canto desse Brasil, na roça, na cidade, seja onde for, tá? Não se esqueça, é preciso trocar o conversor. Tirar esse conversor analógico que você tem e procurar esse conversor para digital, para que você continue acompanhando a Canção Nova e numa excelente imagem, numa excelente qualidade. É isso aí. E interessante que algumas pessoas têm perguntado também, padre, se a Canção Nova vai deixar de fazer parte dessas televisões de rede aberta. Não vai deixar, né? Não, jamais. É só sintonizar o canal agora digital, tá bom? Em rede aberta pela parabólica, tem que ter o receptor e tá aí você tá vendo aqui no seu GC, tá vendo aqui, ó? Está essa é a identificação do receptor que você tem que adquirir, tá certo? É o receptor digital com a tecnologia MPEG 4, tá vendo? Tá ali, MPEG 4 DVB S2. Vou repetir para você que está no rádio, tá bom? A tecnologia do conversor é essa. Você vai pedir, ó, eu quero um receptor digital com a tecnologia MPEG 4 DVB S2, tá certo? E é muito importante, porque às vezes tem pessoas que têm mais dificuldade para entender isso. Então você tem amigo, você tem sua mãe que você deu uma parabólica para ela, né? Você tem um amigo que mora lá na roça, seja onde for, avise, tá? Porque todos são importantes para nós e, como disse Jesus, nós não queremos perder nenhuma das nossas ovelhas. Isso mesmo. E para também abrilhantar aqui na parte musical, nós temos ele que, olha, é um pau para toda obra, né? Ele vem aqui, ele chuta, ele cabeceia, ele defende no gol, ele faz tudo. O rapaz com certeza muito prestativo, trabalha aqui na rádio, aliás, no jornalismo da Canção Nova. O Adilson Sabará, ó, a filha dele canta nas missas aqui, ele canta, faz tudo. É uma alegria, um privilégio, viu, Adilson? É assim que a gente é a comunidade, né? É isso mesmo, né? Exatamente, né? Temos que Seja trabalhar. bem-vindo, obrigado. É uma alegria estar aqui uma vez mais, né? Estive ontem aqui e hoje no improviso, por causa do Dunga, correndo para cá também. Estava entrando no banho, a Graça me liga, eu saí correndo para atender o telefone. Falei, o que está acontecendo, né? Essa hora da manhã. Aí a Graça me ligou pedindo para vir para cá. Grande abraço para você que nos sintoniza e que faz parte da família Canção Nova conosco e que vive conosco sorrindo para a vida. É uma alegria ser assim, estar assim com você. Isso mesmo, né, Sapo? E esses imprevistos acontecem, inclusive, na missão também, né? Isso é normal. Nas viagens por aí afora, o Sapo já está acostumado, né? Sim, isso é normal. Hoje o programa é Correndo para a Vida, né? Correndo e sorrindo, né? É isso aí. Eu literalmente corri hoje. E justamente, prazer estar aqui. Sempre estou aqui, eu sou oficial, né? Vamos dizer assim, né? Isso aí. Chego cedo, já me preparo já e é isso aí. Vem com a gente que é sucesso. Sempre. E olha, você pode participar correndo aqui, tá bom? Participando do Sorrindo para a Vida. Participe pelas nossas mídias sociais, tá certo? A Graça, ela está espertíssima recebendo a sua participação e ela vai passar para nós aqui. Você não vai deixar de participar. Nós acompanhamos ainda com orações a nossa querida Valdênia, que está em casa, cuidando da sua família. Logo, logo, viu, Valdênia? Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí e você vai vir aqui continuar esse trabalho tão lindo aqui no Sorrindo para a Vida. Então participe nas mídias sociais, Twitter, Facebook. O Twitter do Sorrindo para a Vida é o Sorrindo para a Vida, é isso mesmo? É isso mesmo, Joana? Sorrindo para a Vida no Twitter, no Facebook também, Sorrindo para a Vida. Participa, deixa lá seu recadinho para nós, tá bom? Começamos então, já vai preparando a música aí o Adilson. A frase do Papa Francisco de hoje para nós, que a Graça preparou aqui, com muito carinho, é a seguinte: não se cansem de pedir através da oração a ajuda do Senhor, especialmente nas dificuldades. Papa Francisco, que nós possamos ter esse coração aí ativo na oração, principalmente quando a gente estiver sofrendo. Quando a gente sofre, a nossa tendência é se fechar, né? Não, se abre para Deus. Deus tem muito para fazer na nossa vida, tá bom? Vamos lá então, vamos cantando, Adilson? Sim, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos abre a viver isso que o Papa pediu, a viver plenamente a verdade do nosso momento de oração, que nada mais é do que a nossa conversa com Deus. Vamos pedir a Ele?
Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde tocar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda a opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, clame. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Nós já vamos pedindo que Deus incendeie nossa alma, incendeie nosso coração. Vá abrindo já o nosso coração para que a sua palavra caia dentro de nós, para que a sua palavra alimente o nosso coração, alimente a nossa vida, dê direção, dê realmente a condução que os nossos passos precisam para sabermos andar no mundo em que estamos, na vida que precisamos viver a cada dia. Senhor, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Teu Espírito, nós queremos o Teu Espírito para que conduza os nossos passos, para que direcione a nossa vida, para que ilumine o nosso caminhar. A palavra de Deus está em São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Então chamo você também para rezarmos juntos. Aqui é uma coisa muito importante, nós vamos rezar a palavra de Deus. Quando a gente reza a palavra de Deus mesmo, ela produz frutos em nós, em nosso coração. Então, Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. Um dia, Jesus estava orando, como ele costumava fazer sempre, num certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aqui eu já queria dizer uma coisa a mim e a você. Aqui é uma questão de humildade, de admitir a cada dia que nós precisamos aprender a orar a cada dia. Aqui não tem nenhum mestre em oração. Eu não sou, coitado de mim, levanto de manhã sedento, com muita vontade de falar com Deus, mas às vezes eu não sei mesmo como rezar. Eu não sei como me dirigir a Deus. Eu não sei como me apresentar diante dele. E talvez o primeiro pedido que realmente eu tenho que fazer é justamente isso: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a me relacionar contigo, ensina-me a falar com o Pai, a me relacionar com o Pai, assim como o Senhor sabe, Senhor Jesus, eu preciso aprender a orar. Queria que essa súplica hoje estivesse no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, que fosse realmente um pedido da nossa alma. Nós queremos hoje que o próprio Senhor nos ensine a orar. Prontamente, Jesus respondeu: quando orardes, quando se colocar em oração, dizei: primeiro, Pai, santificado seja o teu nome. O nome que tem que ser glorificado, exaltado, amado, acima de todo o nome é o nome do Pai. Toda oração que nós fazemos, ela precisa ser dirigida ao Pai. Toda oração é para a glória do Pai. Até costumo dizer que a gente tem muitos santos que são nossos amigos. Esse mês de junho nos reserva Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, mas desculpa, a oração não é para exaltarmos os santos, a oração é para exaltarmos o nosso Pai. Por isso toda a oração ela tem que começar com a glorificação, com a exaltação daquele que é o nosso Pai. É a Ele que nós nos dirigimos. A nossa oração começa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ao Pai. Toda honra, toda glória, toda exaltação.
Venha, Pai, a nós o Teu reino. Estamos no meio desse mundo confuso, bagunçado, mas nós queremos que o Teu reino esteja no meio de nós. Dai-nos a cada dia o pão cotidiano, o pão para alimentar nossa fome, o pão para nos saciar, o pão para a gente comer o suficiente para não perecermos nessa vida, o pão que é o alimento diário, que você trabalha para sustentar a sua casa, a sua família, os seus, que esse pão não falte nunca em nossas mesas. É esse pão que nós pedimos a cada dia. E aí uma maravilha, porque é um outro gesto de humildade. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Mais do que repetir o Pai Nosso, queria dizer uma coisa muito importante. Nós não podemos dormir nenhum dia sem pedir perdão para Deus. Agora, para pedir perdão, não pode ser um pedido de perdão de uma forma assim, muito superficial, não. Perdoe, Senhor, hoje eu fui fraco, eu falhei. O perdão, ele vem de um exame de consciência. Muita gente costuma tomar um banho gostoso antes de dormir, né? As impurezas que acumulou durante o dia. Mas o melhor ainda, além do banho, é lavar a consciência a cada dia. A cada dia tomar consciência que eu cometi esses pecados, eu cometi essas falhas, eu fraquejei, eu não dei atenção a quem eu precisava dar atenção, eu não amei a Deus como eu precisava amá-lo. Eu tomo consciência dos meus pecados. Eu não peço perdão a Deus de uma forma muito genérica, superficial. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas quais pecados? Onde é que eu realmente tenho ofendido a graça, a misericórdia de Deus? Por isso que o Pai Nosso é para nós um modelo de oração, mas é uma escola também. É para nós o modo como temos que nos posicionar diante de Deus, clamando pelo seu perdão. Eu tenho certeza que muita gente que sofre de insônia, que muita gente que não consegue dormir bem, que muita gente que leva problemas, preocupações, dorme pesado e acorda mais pesado ainda. Se você não levar seus pecados para a cama, a sua respiração vai ser outra. Faça muito, como muitas crianças às vezes o faz. Se ajoelha na cama, se ajoelha no chão. Dorme com a televisão ligada, né? Tanto barulho ali na cabeça. Não, silencia teu coração. Silencia tua alma, entra ali no teu recanto interior e peça: Pai, perdoe os meus pecados. E os pecados que eu tenho são esses. Dia a dia, com insistência, mesmo que eu já tenha pedido perdão ontem, hoje de novo, é na minha insistência em suplicar o perdão e a misericórdia de Deus que eu vou me livrar desse pecado. O Pai não nos cansa de perdoar, mas nós nos cansamos muitas vezes de pedir perdão ou de lutar, de combater esse pecado, porque nós não buscamos nos remir dele, nos purificar dele, nos penitenciar por causa dele e, mais ainda, reconhecer que ele é pecado. Por isso, Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados. E de que maneira nós queremos que Deus nos perdoe? Como nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Nós, além de acumularmos pecados, nós acumulamos ressentimentos, nós acumulamos mágoas, nós acumulamos dívidas que o outro tem para conosco. A pessoa dorme na mesma cama que a outra, marido, mulher, é capaz da pessoa dormir com raiva, chateado, magoado com outras, às vezes é por coisa pequena. Atendo as pessoas e vejo como às vezes coisas pequenas se transformam num monstro, sobretudo porque nós não temos essa capacidade interior de perdoar a quem nos machucou, a quem nos feriu. E sabe por que nós temos muita dificuldade de perdoar? Porque nós pedimos muito pouco perdão, porque nós temos muito pouca consciência daquilo que infringimos aos outros também. Nós só fazemos conta daquilo que os outros fizeram a nós. Aí, sim, na hora de reclamar, nós somos bons demais. Nossa, nós temos uma lista de coisa. Peço para a mulher: e aí, como é que está o seu casamento? Aí ela tem uma lista de coisa para falar do seu marido. Aí eu pergunto: e você, minha filha? E o que você está fazendo? Eu estou
suportando esse homem, estou fazendo essa força para tentar aguentá-lo. No fundo, a gente não consegue realmente reconhecer onde é que está o nosso erro, onde é que está também a nossa fragilidade, onde é que nós também não colaboramos, não cooperamos, onde é que nós não nos esforçamos de forma suficiente também para darmos o melhor de nós. Por isso, essa atitude de pedir perdão a Deus deve ser a mesma atitude também de querer perdoar o outro. E eu digo com muita sinceridade, para quem quer dormir bem, para quem quer ter uma consciência leve, ter uma consciência reta, o segredo da vida é perdão. O perdão que nós necessitamos, o perdão que nós precisamos pedir a Deus a cada dia. Não vamos tratar, sabe, gente, de forma superficial, quando se trata do meu pecado. Porque quando se trata do outro, eu sou muito duro. Não, no meu casamento não tem jeito, no meu relacionamento não tem jeito, porque ele não muda. Mas nós também não mudamos nossas atitudes diante de Deus. Nós vamos acumulando e tratando de qualquer jeito. O meu pecado é sempre pequeno, o grande é o do outro. Por isso que nós não temos essa atitude justa e correta. Se a gente de fato reconhecesse a miséria que somos a cada um de nós, nós colocaríamos em prática aquilo que Jesus disse a Pedro. Perdoaríamos 70 vezes 7 as pequenas, as grandes ofensas que nós recebemos uns dos outros nessa vida cotidiana. Assim como nós não podemos acumular pecados em nós, nós não podemos também acumular ofensas. Tem gente que tem ainda ofensa da época da infância, de criança. Pessoas vivem remoendo mágoa, ressentimento o tempo inteiro. Deixa eu dizer a você, sai dessa, minha filha. Sai dessa situação. Deus não quer você cheio de sujeira. Deus não quer você guardando essas coisas nas gavetas do seu coração, que não serve para nada. E haja gaveta para guardar tanto lixo, tanta porcaria. E é por isso que a gente fica muito pesado, nós ficamos realmente, aquela cabeça tem hora que explode. Liberta-se de tudo isso. Sabe, Pai? E aqui tem a oração continua dizendo, e não nos introduzas em tentação. Nós costumamos dizer, não nos deixeis cair em tentação, mas o melhor é como está aqui no original da palavra, é nós não sermos introduzidos na tentação. Porque, desculpa, a gente se expor à tentação já é um perigo. O perigo de cair é muito grande. Eu fico olhando a pessoa que fica na beira de um abismo. Tá? Olha aqui esse abismo dessa mesa. O perigo de eu cair aqui, opa, vamos lá, eu vou me equilibrar. O perigo de eu cair é muito grande. Para que é que eu vou me arriscar? Para que é que eu vou colocar Deus em provação? Como diz Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu não vou tentar Deus, não tenho que tentar nem a mim, porque é falta de conhecer nas minhas próprias fragilidades. Então, eu não vou me expor ao perigo. Eu digo a você, na oração, peça, Senhor, não deixe eu me expor ao perigo do pecado. Porque pode ser que eu não caí ontem, mas para cair, quando cai, às vezes o tombo é muito grande. Nenhum de nós podemos confiar em nossas próprias forças. Nenhum de nós podemos dizer que não vamos cometer isso ou que não vamos cometer aquilo, porque não é verdade. Hoje a gente se acha o máximo, temos o Espírito Santo, Deus está conosco. E se a gente não se cuidar, a gente cai. Por isso, na nossa oração feita com humildade, com franqueza, com muita sinceridade de coração, é que nós temos que pedir a cada dia, Senhor, não me deixes cair em tentação. Jesus continua dizendo, aí ele conta uma parábola maravilhosa. Imaginai que um de vós tem um amigo, e à meia-noite o procura, dizendo, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem, nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro, não me incomodes, eu já tranquei a porta de casa, meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães que você está me pedindo. Digo-vos,
mesmo que ele não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência. Eu vou dizer assim, por causa da sua chatice. Porque é uma pessoa impertinente, uma pessoa chata, é uma pessoa que é insistente, é uma pessoa que não se cansa, é uma pessoa que não sai do pé. E ele vai lhe dar o quanto for necessário, só para se ver livre de você. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate a porta será aberta. A nossa oração de cada dia tem que ser a oração da insistência, da persistência. Tem que ser a oração da confiança. Tem que ser a oração que vença em primeiro lugar o desânimo. Daí Deus já está nos dizendo que o grande inimigo da nossa oração se chama o desânimo, a falta de ânimo, a falta de vida, a falta de vitalidade, a falta de perseverança na oração. Eu começo a orar hoje, amanhã, depois da manhã já não oro mais. Cansei, já pedi bastante, Deus até já cansou. Não, quem se cansou foi você. Porque Deus não se cansa. E quando é que eu vejo pessoas serem vitoriosas na vida? Para qualquer situação da vida, são as pessoas insistentes, são as pessoas que não desistem. Elas enfrentam fogo, elas enfrentam tempestades, elas enfrentam situações dificílimas, mas elas estão ali insistindo naquilo que elas acreditam. Na vida de oração, meu querido irmão, minha querida irmã, não pode ser diferente, não. De forma nenhuma, não. Nós perdemos muitas batalhas espirituais porque desistimos, porque paramos, porque não insistimos. Aí eu dou um exemplo do final da oração do Pai Nosso. Por exemplo, a tentação. Eu não consigo vencer essa tentação. Não é verdade que você não consegue vencer essa tentação. O que você não consegue é rezar suficiente, de forma insistente, persistente, para vencê-la. O que você não consegue, na verdade, é perseverar na oração para ser vitorioso. Eu não consigo vencer, não consigo perdoar essa pessoa. Impossível. Sozinho eu acho que realmente tem situações que nós não conseguimos perdoar mesmo. Mas pela força da oração, você pode ter certeza que você vai conseguir. Se você não conseguiu ainda, é porque em algum momento você já falou, não tem mais jeito, não existe. Aí a oração realmente já começou errada. A oração da pessoa que já começa falando, não tem mais jeito. Por quê? Porque para Deus, nada é impossível. Sua família, sua casa, sua luta, o seu trabalho, o seu temperamento, seja qualquer a situação da sua vida na qual você precisa ser vitorioso. Acredite, a força, o remédio é a oração, é a persistência nela, é a perseverança nela, é a insistência nela, feita com fé, feita com humildade, feita com entrega, mas acima de tudo, feita com confiança. Eu sei que Deus, Ele me escuta e por isso eu vou ser insistente a Ele. E o Senhor está dizendo, quem procura, encontra. Quem bate a porta, tem muita porta se fechando, se fecha para nós, mas bate. Bate sobretudo na porta do coração de Deus. Pessoas que às vezes é duro demais chegar até ela. Tem situações que a gente pensa, nunca vou conseguir resolvê-la. Não olhe numa dimensão humana somente as coisas. Olhe na dimensão da fé, porque eu acho que não tem porta mais dura do que o coração de cada um de nós, e Deus não desiste dele jamais. Por isso que eu e você também não podemos desistir. E eu digo mais ainda, o versículo 11 diz, algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra para o seu filho? Não vai. O pai pode ser o pai mais louco, insensato,
Como é que um filho pede para um pai, pai, me dá um peixinho. O pai pode até negar o peixe, mas dá uma cobra, algo venenoso para o filho, não vai. Ou ainda se pedir um ovo, um ovinho, papai, para eu comer, como é que um pai vai dar um escorpião para esse filho comer? Nunca vai fazer isto. Ora, se vós, eu e você, que somos maus, temos maldade às vezes dentro do nosso coração, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Veja só, quero ler novamente com você. Quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E aí eu já estou entendendo, e eu quero que você também entenda, porque a palavra já foi bem clara, logo no final, que nós não podemos esperar mais de Deus, ou coisa melhor que Deus tem para nos dar do que o Espírito Santo. Aliás, eu me recordo que lá em Medjugorje, onde Nossa Senhora aparece já há mais de 30 anos, um dos videntes se aproximou, aliás, uma das peregrinos se aproximou da Virna, uma daquelas videntes, né, de Nossa Senhora, e disse, olha, Nossa Senhora, ela escuta esse tanto de pedido que nós temos aqui para fazer a ela disse o seguinte, os meus filhos vêm aqui e me pedem tudo, pedem carro, pedem saúde, pedem para passar nisso, pedem emprego, mas só não pedem o essencial, só não pedem o Espírito Santo. A senhora ainda usa uma frase que eu não me esqueço dela, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Então, se nós temos essa graça maior de Deus, eu digo a você, o resto que nós precisamos vai ser acréscimo. Padre, preciso de sabedoria. Quem nos dá sabedoria é o Espírito Santo. Preciso de discernimento. Quem nos dá discernimento é o Espírito Santo. Eu preciso saber lidar com meus filhos, com essa situação. Quem nos dá o discernimento, a força necessária para lidar com isso é o Espírito Santo. Por isso eu digo a você, nós precisamos todos os dias ter essa insistência. Eu estou lá na minha cama com a vontade de levantar, cansado, com esse frio todo. Eu não me faço de rogado, não. Já começo a pedir, Espírito Santo, vem em meu auxílio, vem em meu socorro. Pai do céu, por favor, me dê seu Espírito. Me dê o discernimento que eu preciso para o dia de hoje, a força que eu não tenho, a coragem que eu necessito. Eu preciso muito do Espírito Santo. E de verdade, eu não tenho coisas materiais para pedir para Deus, não. Eu preciso de sabedoria para lidar com as coisas materiais, poucas ou muitas que eu tenho, porque é o Espírito Santo que me dá, porque o muito que eu tenho, o pouco que eu tenho, se eu não souber usar, eu me perco em meio a tudo isso. Por isso eu digo a você, peça com insistência. Nós começamos nossa oração cantando, pedindo realmente o Espírito Santo que venha sobre nós, mas não é oraçãozinha para começar grupo de oração, não. É uma súplica, é um anseio da alma, é um anseio do coração, é a necessidade de quem quer realmente orar. Nós não sabemos orar como convém, nos diz São Paulo aos Romanos 8:27. Por isso o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza, vem orar em nós com gemidos inefáveis, com palavras que nós nem conseguimos compreender, mas enfim, é o Espírito que nos ensina também até a orarmos, porque nem orar nós não sabemos. Por isso, vamos pedir realmente o Espírito Santo de Deus. Vamos suplicar com essa insistência que o Peter falou aqui no início, daquilo que o Papa Francisco nos disse, não se cansem de pedir através da oração a ajuda do Senhor, especialmente nas dificuldades. Eu sei que nós passamos por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis no nosso país. Eu sei que tem gente chorando agora, desempregado, não sabe o que vai fazer hoje, como é que vai conduzir seu dia, como é que eu vou lidar com as dívidas que eu tenho. A sabedoria vem do alto. Aquilo que os homens não têm para nos dar, os governantes não têm para nos dar, Deus tem para nos dar, que é o seu Espírito Santo. Vamos clamar para nós, vamos clamar para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. O pai diz, o meu sonho é dar aquele carro para o meu filho. Não, dá primeiro o Espírito Santo, porque senão depois seu filho pode fazer uma tragédia com aquele carro. Dê primeiro, clame primeiro para ele, para o seu filho, para a sua filha, para os seus... essa graça, esse dom divino. Vamos clamar o Espírito Santo de Deus, então? Vamos, para que venha mesmo, incendeie o nosso coração. Que venha em nosso socorro. Incendeia a minha alma, incendeia
incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Clame que o Espírito Santo venha falar em você, tocar você. Espírito Santo, vinde falar em mim. Com confiança, acredite. Espírito Santo, vinde tocar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Este lugar é o seu coração. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa realmente vir trazendo este fogo ao nosso coração, incendiando, Senhor, a nossa alma. Que teu Espírito Santo possa nos dar a graça da sabedoria, do discernimento, da fortaleza, da alegria, enfim, Senhor, de todos os dons. Senhor, que os dons do teu Espírito Santo nos inundem nesta manhã. Que os dons do teu Espírito Santo, Senhor, nos façam cada vez mais sermos solícitos uns para com os outros. Buscarmos ajudar uns aos outros, buscarmos amar uns aos outros, muito mais do que as nossas necessidades físicas, materiais, Senhor. Nós clamamos que as nossas necessidades espirituais sejam supridas agora, Senhor, porque o Senhor é quem comanda a nossa vida, quem dirige o nosso dia. Nossas necessidades espirituais estando sendo supridas, curadas, restauradas, tudo vai se fazer novo. Por isso pedimos, incendeia nossa alma, Senhor, com teu Espírito Santo. Incendeia-nos, Senhor, molda-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, faz tudo novo dentro de nós, Senhor. Como o oleiro pega o barro e molda também o nosso coração, Senhor. Todo meu ser precisa de mais sobre nós, graça, Espírito Santo de Deus. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. A palavra de Deus, ela toca os nossos ouvidos e deixa tanta coisa dentro do nosso coração. O padre ia partilhando a palavra e eu fui anotando aqui, espero que você tenha anotado também, sempre com caderno, com a Bíblia na mão. Eu preciso orar, e é o Senhor que me ensina a orar. Na oração, nós fazemos um exame de consciência. A gente não vive de qualquer jeito. Na oração, nós vamos crescendo na capacidade de perdoar. Você precisa perdoar alguém? Não podemos acumular ofensas. Que em Deus nós possamos evitar as situações de pecado. Será que aí no seu WhatsApp
você tem uma situação de pecado? Será? Esses grupos aí que trazem tantas coisas ruins para nós, a gente precisa se encher de coisas boas. Mas eu tenho vergonha de sair desse grupo. Meu irmão, se está te levando a pecar, minha irmã, se está te levando a pecar, reza, busque força. E se aquilo que te faz mal precisa ser tirado da sua vida, não hesite, tire hoje. Precisamos insistir na oração. Olha, padre, foi uma partilha muito rica, e eu tenho certeza que muitas pessoas em casa também, claro, cada pessoa vai pegando aquilo que é mais forte, e nós vamos entendendo que a oração não é nosso último recurso, né? Como se fosse um airbag que abre na hora da batida, bateu, aciona o airbag, e aí a gente tenta se salvar de um acidente. A oração não é o último recurso, né, padre? A oração precisa estar constantemente na nossa vida. É o principal recurso. A oração é o principal alimento, elemento que compõe a nossa relação com Deus. Mas eu não consigo imaginar como é que alguém pode se relacionar com Deus se não for através dessa maneira. A gente não vê Deus, Deus não está de uma forma visível como eu estou te vendo, mas eu tenho convicção que Ele está aqui. Como é que eu falo com Ele? Como é que eu me dirijo a Ele? Como é que eu me relaciono com Ele se não for através mesmo da oração? Não é? Então eu não consigo imaginar uma vida em Deus e com Deus se não for crescendo na minha vida de oração. Me recordo de uma senhora que, de uma das nossas casas de missão, frequenta a nossa rádio constantemente. Interessante que ela andava com um radinho de pendurado no pescoço, assim, padre. Bem interessante. O pessoal achava ela um pouco pancada da cabeça, né? Imagina você andar com um radinho constantemente aqui no peito, né? De pendurado no peito. E ela acompanhava a Canção Nova. E um dia eu tive a curiosidade de conversar. Sabe aquelas pessoas que surpreendem a gente? Todo mundo acha que é meio doidinho, só que você vai conversar, rapaz, é de uma profundidade tão grande. E eu me sentei um dia para conversar com essa senhora. E ela disse para mim assim: olha, filho, eu ando assim direto com a Canção Nova porque eu tenho uma situação que eu preciso lutar todos os dias. E ela partilhava assim: ela tinha um marido, se separou dela, deixou ela com os filhos, vida muito simples, e ela batalhou a vida inteira para cuidar dos filhos, manter a casa e esperar o marido voltar, padre. Esperar o marido voltar, todos os dias, rezando, esperando o marido voltar. Um dia, esse marido caiu doente. Ele não tinha capacidade de fazer nada sozinho, nada. Ele não conseguia andar, ele não conseguia tomar banho, ele não conseguia se cuidar, ele só ficava em casa de repouso. E ele tinha se juntado com outra mulher, e nessa situação, essa nova mulher o abandonou. E quem foi que cuidou? Aquela senhora que andava com o radinho de pendurado no peito. Bem. E ela dizia que quando ela ia dar banho no marido, o marido arranhava o braço dela, porque não queria ela por perto. Não queria ela por perto. E aí ela dizia assim: filho, eu confio que através da oração, e a Canção Nova me ajuda inclusive nesse processo de oração, eu acredito que o meu marido, ele vai conhecer a Deus. Vai conhecer a Deus. E esse marido faleceu. E essa senhora, emociona a gente, né? Essa senhora dizia das maravilhas que Deus fez pela insistência na oração. No final da vida, ele se confessou, e nós temos a certeza de que Deus foi lá e resgatou esse coração. Insistência, ainda que não seja amanhã, ainda que não seja no final desta semana, no final desse mês, no final desse ano, ainda que não seja no tempo que nós desejaríamos, Deus ele faz, e Deus intervém. E aí nós louvamos a Deus, né? Claro que é um testemunho muito forte, porque é uma senhora que não desistiu de rezar, que não desistiu do marido, e aí a gente vê a presença de meios que nos incentivam a orar, incentiva a nos levar
a oração, e a Canção Nova é um desses meios que nos incentivam a orar, né, padre? A TV, Quantos testemunhos, né? A TV Canção Nova é uma TV orante, acima de tudo. É uma TV que ela sobrevive primeiro, não é das doações, não. Ela sobrevive primeiro é das orações. Interessante falar isso, né, padre? Ela sobrevive da sua oração, das nossas orações. Estou aqui cercado ali do Santuário do Pai das Misericórdias, onde tem oração incessante. E aqui do lado nós temos uma capela de oração contínua, perpétua, 24 horas sem parar. Está aqui a nossa capela. Nós temos um cerco de Jericó agora na Canção Nova, porque nós somos muito insistentes, assim como o Senhor nos ensina a ser. Então, estou lembrando que a Canção Nova é uma TV orante. Você veja, é uma TV que ora com você, ela ora por você, ela ora junto com você, porque Deus quer de nós pessoas orantes. Nós existimos enquanto TV, enquanto rádio, enquanto sistema de comunicação, para levarmos o dom da oração que transforma o mundo que é o nosso coração, transforma o mundo que é a nossa casa, transforma o mundo que é a nossa família, e a oração, esse grande bálsamo, esse grande remédio que todos nós precisamos. A Canção Nova é uma TV orante. Nós rezamos constantemente, não é verdade? E aí a Canção Nova acaba nos incentivando a orar também. E aí a pergunta que eu faço a você que nos acompanha agora, depois desse momento maravilhoso de partilha aqui do Padre Roger, inclusive eu convido você a adquirir esse programa importantíssimo, para que nós possamos alimentar dentro de nós a necessidade de orar constantemente. Está aqui, ó, aparecendo na sua tela. Esse aqui é o programa em DVD do Sorrindo para a Vida, que você pode adquirir. Está vendo aqui, ó? Eu quero o programa do Sorrindo para a Vida, e interessante você guardar o dia do programa. Não é só, aquele dia que o Padre Rocha falou da importância da oração. Vai ficar difícil para a gente achar esse tema aqui, né? Porque com certeza o Padre Rocha ele volta mais vezes, né? Aqui no programa. Então, você adquire o programa do dia de hoje, guarde a data do dia de hoje, é R$10 e você adquire esse DVD aqui do programa do dia de hoje. E aí eu pergunto para você, pode um cristão viver sem oração? Difícil, né? Tirar uma coisa da outra. O cristão sem oração não é nada. Então, assim como nós fazemos essa analogia de cristão que não pode viver sem oração, o cristão também não pode viver sem ter meios que o incentivem a orar. Canção Nova ela não pode sair das nossas casas, porque a Canção Nova é uma televisão orante e é uma televisão que mostra tantos testemunhos por aí afora, que chegam através da internet, chegam através do Facebook, do Twitter, exemplos, né, e testemunhos de pessoas que mostram que a Canção Nova ajuda e incentiva a orar. E ajuda muito. Muitas pessoas, hoje a gente não tem aqui a pessoa que pode ficar conosco na bancada, mas a Graça fez questão, é a nossa diretora, de acompanhar. Graça, Deus lhe pague, viu? Olha, uma guerreira. Uma guerreira, é uma graça, né? mesmo. Né? E muitas pessoas mandando testemunho, mas entre tantas coisas interessantes que tem aqui, a Gilda Lima diz assim, olha, bom dia, povo de Deus, linda bancada hoje, só com homens de fé. Eu não tinha prestado atenção que a nossa bancada aqui está bem masculina, hein, Sapo? Opa, providencial, né? Bancada só com homens de fé, maravilhosa. Mostrar que homens também rezam, né? Homens, e olha quando homens rezam, faz o céu realmente se mover, viu? Então sim. Coloca aí. Muito obrigado então a Gilda, a Célia Baldo, bom dia, eu estou encantado com a palavra de hoje, a partir daqui o Padre Roger, todos vocês fizeram, isso vai mudar o rumo do meu dia, que mude mesmo, que a oração faça muita diferença em sua vida. A Adriana Costa, bom dia, povo amado, estou aqui em São José dos Campos, assistindo o programa super feliz, porque a palavra de Deus chegou com muita força para me renovar. Ana Célia, eu passaria o dia inteiro ouvindo o que vocês estão falando, porque eu fico alimentado, as palavras realmente, elas tocam e mudam o meu coração. Mas aí eu quero chamar a atenção aqui da Jaci Braga, porque ela está lá, está bem aquecida, porque ela está lá no Amazonas. Olha, ela está mais quentinha. Está bem quentinho. E ela está dizendo o seguinte, olha, um bom dia bem quentinho, direto aqui do Amazonas, para aquecer os corações dessa bancada abençoada. Obrigado, porque amanhecer todos os dias, refletindo a palavra de Deus,
Deus é que faz de mim uma cristã mais autêntica, mais dedicada. Que beleza. E obrigado, porque são diversos os testemunhos que chegaram, os pedidos de oração, a Sandra pedindo pela cirurgia da mãe. A mãe do Nelsinho correu fazer cirurgia hoje? Isso. Que maravilha. Nós nos unimos em oração com o diácono Nelsinho e sua mamãe, que já faz um tempo já, o diácono cuidando da mãe, né? Um testemunho lindo de um filho mesmo dedicado. Como é bonito. Lindo. E é uma mulher muito de Deus. Querida demais. O diácono é o homem de Deus que é por causa da mãe que tem. Justamente. Então, por isso nós queremos realmente colocar essa mulher santa de Deus, essa rosa de Deus, aqui no coração de Deus. Peter. Campanha do mês, padre. Ô, Peter, olha só, graças a Deus, São Pedro, São Paulo, São João, Santo Antônio, santos todos aí do mês de junho. Clamar ajuda de todo mundo. Todo o céu, junto com nós aqui na terra, pela nossa campanha. Obrigado, porque hoje nós alcançamos 40%. Graças a Deus. Está perto de chegarmos aos 50%. Seria tão bom que se até segunda-feira a gente chegasse a 50%. E obrigado a você que já nos ajudou, que já contribuiu, que já fez a sua parte. Mas tem um boleto aí, Peter? Está aqui, padre. Tem muito boleto guardado, Peter. Tem muita gente que esquece o boleto aí, olha. Quem recebeu a revista, por favor, não deixe esse boleto se perder, não. Ele é muito importante para que nós continuemos com esse programa e com tantos outros evangelizando, tá? É muito importante que você... Gente, eu não vejo nenhum programa que fica 1 hora direto rezando aqui como nós. Então, por favor, eu peço que você nos ajude aí com esse boleto. Ele é importante. A progressão de cada dia está acontecendo, mas hoje, quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, eu tenho certeza que vamos progredir mais e mais ainda. Estou vendo aqui o boleto. Está aqui o boleto na frente. Dá esse boleto aqui, por favor. Tá aqui, padre. Está na mão. O boleto, ele está com São Pedro aqui atrás, com a chave do Reino dos Céus, tá? Então, que é a capa de fundo da nossa revista, inclusive, também. Ó, e São Aqui Pedro, também. abre as chaves dos corações, São Pedro. Abre a chave das pessoas que, inclusive, estão com a mão assim amarrada, segurada. Olha, eu sei da dificuldade financeira que muitos de nós passamos, mas nós não vamos perder nossa capacidade de sermos generosos, não. Tá? O seu R$1, os seus R$10, os seus 20, os seus R$100, seja o que for, faz muita diferença para nós. Por favor, não deixe de contribuir aí com o nosso boleto. E aí a gente incentiva e reza, na verdade, pedindo a Deus a graça de que você não somente, entenda bem, não somente ajude a Canção Nova, não somente isso, porque ajudar a Canção Nova financeiramente claro, é muito honroso, é muito justo. Só que nós sabemos que nessa companhia de pesca, como diz o Padre Jonas, tem as pessoas que fazem as determinadas funções nos seus determinados lugares. Então, na verdade, nós não pedimos hoje que você ajude somente a Canção Nova. Nós pedimos hoje que nós todos da família Canção Nova honremos o nosso chamado, porque ajuda a Canção Nova aquelas pessoas que se sentem chamados, são chamados. Assim como existem as pessoas que são que escolhem ajudar a população através da medicina, ajudar a população através de um serviço público ou de um serviço privado, ajudam e desempenham bem aquela função. Nós hoje clamamos as pessoas que são chamadas a fazer parte da missão evangelizadora da Canção Nova. Assim como nós entregamos a nossa vida, hoje você é chamado a entregar algo a Deus. Eu não tenho receio de fazer esse pedido, porque é o próprio Deus que chama as pessoas que vão ajudar no seu reino. E essa entrega, Peter, se faz das mais diversas maneiras, né? Muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro, porque nós estamos em crise financeira ali, Isso mas mesmo. ela pode doar um pano de prato, como aqui, ó, fez a dona Raimunda Leite, mandou aqui 2 panos de prato para a gente, que vai para o bazar, que vai se transformar em recurso para o projeto Dai-me Almas. Você que juntou a sua moedinha aí, a dona Maria Natália, lá de Juazeiro do Norte, mandou para a gente aqui, olha só, as moedinhas, ela está cheia, está pesado. Por quê? Porque são atitudes como estas que nos ajudam na campanha, que nos ajudam a continuar a levar a TV Canção Nova até a sua casa, até o seu trabalho, até onde você está, até o seu coração. Então, que essas atitudes, esses gestos concretos possam se tornar constantes na sua vida, para que, de alguma forma, você também ajude a Canção Nova a continuar evangelizando.
E deixa eu dizer uma coisa também muito importante. Domingo passado foi dia dos namorados, né, dos enamorados, e o mês de junho inteiro. A gente tem que presentear uns aos outros, gente. Bom, hein? E a gente tem que presentear as pessoas com coisas que vai fazer bem para as pessoas, que vai ajudar as pessoas, que vai transformar pessoas. Estou aqui contemplando o Davi. Santuário é o meu fundo, tem o Davi. O departamento de audiovisuais aqui da Canção Nova, que tem produtos maravilhosos para fazer diferença na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, naquilo que você vive, produtos que transformam a vida de pessoas. Estou aqui na minha mão com um livro maravilhoso do Márcio Mendes, Como se dá bem com quem você quer bem. A gente tem pessoas que a gente quer bem demais, mas às vezes a gente não sabe como se relacionar com ela, como fazer com que as coisas caminhem bem. Está aqui um livro que é maravilhoso, é um livro de receitas, tá? E ele ganhou um capítulo a mais nessa nova edição, tá? Como Jesus neutralizava o negativismo dos outros. A gente lida com muitas pessoas negativas, né ou não é? Pessoa azeda, mal-humorada, pessoa que muitas vezes torna a gente até para baixo. Como lidar com essas pessoas? Aqui tem uma dica maravilhosa para você. Então ligue agora para o Davi, 12-3186-2600, e você pode pedir. Você já quer pedir o CD? Ótimo, mas tem aí com já você faz o pacote livro, já. Leva o livro e o DVD, olha. Já leva para casa. Mês de junho é o mês da generosidade e da criatividade. Precisamos ser criativos para que essa missão evangelizadora aconteça, e aconteça mesmo, tá certo? Adquira então, se você teve algum problema no envio da sua revista, tá aqui a revista deste mês, a Canção Nova, liga aqui para nós, ou então acesse aí clube.cançãonova.com, tá bom? Se a sua revista não veio, informa para nós. Se você mudou o seu endereço, né? Às vezes a pessoa mudou aí o endereço e esqueceu de falar para a Canção Nova e está chegando a revista, só que naquele seu endereço antigo. Então vai lá, adquira, liga para nós aqui, está passando o telefone mais uma vez, 12-3186-2600, e, claro, dentro da sua revista vai vir o boleto, como o padre falou aqui para nós, que você vai poder ajudar a Canção Nova. Aqui, o padre estava com o boleto aqui, deixa eu pegar ele de volta. Está aqui, ó, boleto da Canção Nova. Vai lá, tem os nossos bancos que você pode ir lá e efetuar o pagamento, casas lotéricas. Ajude a Canção Nova, tá bom? Se você não conseguiu e a revista não chegou aí na sua casa, no clube.cançãonova.com você pode imprimir o seu boleto e levar lá e ajudar a Canção Nova também, tá certo? E outra forma também de nos ajudar, Peter, é participando também dos nossos eventos, dos nossos acampamentos aqui em Cachoeira Paulista. Este final de semana, de forma especial, né? 17, 18, 19 de junho, nós vamos ter aí o acampamento Livrai-nos do Mal. Frei Josué, Ironias Puldaro, a Rogerinha, muita gente boa participando e fazendo acontecer esse acampamento, e você é convidado a estar conosco para viver esse momento de cura, de libertação, de restauração, também aqui junto com a Canção Nova. Também você que não conhece, conhecer de perto a Canção Nova, nossas dependências, conhecer o santuário, estar conosco e também a partir daí, bebendo daquilo que Deus oferece a você através da Canção Nova, continuar a nos ajudar e a fazer acontecer a evangelização. Atenção, Brasília, ó, canal da Canção Nova digital 42.1, tá? Atento aí, né, padre? Brasília, né? Minha capital, muito querida, minha cidade maravilhosa, abençoada. É a primeira cidade assim, que está totalmente com um canal digital da Canção Nova. E, aliás, a primeira cidade aí que vai funcionar canal digital. Então, atenção, capital federal, presta atenção. É isso aí, 42.1. Maravilha, que tá certo? O sinal da Canção Nova digital já chegou em Brasília. Continuamos nesse aviso. Importante, sintonize e adquira. Aliás, adquira primeiro, é o receptor, não tem como sintonizar sem um receptor. Exato. Adquira o receptor digital e sintonize mais uma vez a sua televisão, peça ajuda do técnico, dessa juventude linda que com certeza deve ter na sua família, pede ajuda do netinho, do filho, de alguém que possa ter essa destreza aí para te ajudar a sintonizar o canal da Canção Nova digital, que com certeza já deve estar chegando aí na sua cidade, tá bom? Padre, olha, nos dê a sua bênção. Nós temos aqui uma doação que a irmã Marionice nos trouxe, é lá de Ituiutaba, Minas Gerais.
é uma doação aqui. A irmã teve a delicadeza de nos entregar aqui o recibo da doação de R$500. Olha que coisa maravilhosa. A irmã Marionice foi em missão e nos trouxe aqui, ó, o comprovante de um depósito de R$500 para a Canção Nova. Que essas iniciativas continuem, né, Padre? Durante todo esse mês, durante todo esse ano, que o Senhor possa nos dar a bênção. Muito generoso. E eu estou pedindo que Deus abençoe sua generosidade, sua criatividade, a sua doação para o reino de Deus. Vamos construir o reino de Deus. Que venha a nós, Senhor, o vosso reino. A bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente. Deus abençoe seu dia, sua semana. Minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.